querido? Vamos orar a Deus, entregar nossas vidas na mão do Senhor, entregar esse momento, pedir ao Senhor que o Senhor possa resplandecer sobre a nossa vida a Tua glória, e que nessa noite o Espírito Santo nos ensine a respeito da palavra. Nós precisamos nessa noite aprender e crescer, como diz a palavra, na graça e no conhecimento. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos nessa noite glorificar e exaltar o seu santo nome pela sua fidelidade, pelo seu amor e pela sua graça bendita. Que o Senhor possa nessa noite, meu Pai querido, manifestar sobretudo nas nossas vidas, meu Pai querido, uma unção, que o Teu Espírito possa, Senhor, compartilhar e derramar nas nossas vidas. Que nessa noite o Senhor possa transformar, meu Pai querido, em nós, tanto o Seu querer como o Seu efetuar, para que nós possamos sermos moldados nessa noite na Tua presença. Tu és um Deus vivo, um Deus poderoso, digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória, Pai. Que o Seu nome possa ser engrandecido na nossa vida, todos os dias, meu Senhor. Que em todas as nossas atitudes as pessoas vejam, Pai, que o Teu Espírito Santo habita nas nossas vidas. Por isso, nessa noite, Pai, nós queremos prostrar o nosso coração diante de Ti, para poder receber, Senhor, toda a sua plenitude da Tua presença, que o Senhor nos ensina, e que o Senhor resplandeça sobre nós, Pai, a luz da Tua glória. Senhor, entregamos a Ti as nossas vidas, esse culto, esse momento, tudo é Seu, Pai, tudo é para a glória do Teu louvor. Pai, em nome de Jesus, nós Te pedimos, porque cremos, Senhor, absolutamente. Senhor, eu não conheço muitas das pessoas aqui com suas motivações, com seus problemas, mas o Senhor, o Espírito Santo, conhece cada um, venha suprir, Pai, a necessidade de cada um nessa noite, Pai. Eu oro agora e determino, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Amém, amados? Poder sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, hoje é um culto de ensino, hoje nós não temos o louvor, né? Não temos adoração, mas, queridos, o Senhor sabe todas as coisas, amém, queridos? Queridos, eu queria convidar os irmãos a abrir suas Bíblias comigo, aí em Mateus capítulo 25, é um texto muito conhecido dos irmãos, Mateus capítulo 25, e que é a palavra que eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui nessa noite. O Evangelho segundo São Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 1, querido. Vou repetir uma palavra muito conhecida. Evangelho de São Mateus, capítulo 25, seu versículo 1, queridos. É a palavra que nós vamos comentar aqui, que nós vamos ministrar aqui nessa noite, nesse culto de ensino. Amém, queridos? Vamos ler, querido? Eu quero ler com os irmãos. Fala assim a palavra. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas, 5 prudentes. As insensatas, ao pegarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Demorou o noivo a chegar. Todas elas ficaram com sono e dormiram. À meia-noite, porém, ouviu-se um grito: aí vem o noivo, saí ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite. As nossas lâmpadas, dá dos vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. As prudentes, porém, responderam: não seja acaso que nos falte a nós e a vós, ide antes ao que lhes vende e comprai-o. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora
em que o Filho do Homem há de vir. Amém, queridos? Amém ou não? Queridos, no capítulo 24, anterior a esse, eu acho que desde o capítulo 23, o Senhor vem falando aqui a respeito de algumas parábolas muito importantes e que vem aqui expressar, querido, o desejo, a vontade do Senhor, e que nós, querido, como homens, e quando eu falo homem, ser humano, envolve homens e mulheres, nós estejamos, por convicção nas nossas vidas, a sensibilidade, querido, de que há uma necessidade e que a gente deva estar preparados. Preparados para quê, querido? Preparados, evidente, para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Preparados, querido, para a vinda do Senhor Jesus Cristo. A nossa vida, querido, nós somos acometidos por muitos momentos e existem muitas coisas que nós precisamos estar preparados. É fato, por exemplo, que existem algumas coisas sobre as quais a gente não se prepara, não é isso? Quem aqui poderia dizer que está preparado para a morte, por exemplo? Deus nos livre, querido, tenha misericórdia de nós. A gente não consegue nem falar sobre o aspecto de morte, mas, querido, a morte, ela é evidente na vida de todas as pessoas. Ainda semana passada, nós vimos aqueles jovens que estavam vindo aqui pertinho de nós, vindo da faculdade, e aconteceu um acidente. Essa semana, nos Estados Unidos, aquelas pessoas naquela boate, entrou um doido lá, metralhou todo mundo, querido. Então, quem é que estava preparado para esse tipo de coisa? Irmãos, quando a Bíblia fala da vinda do Senhor Jesus, a Bíblia fala que a vinda do Senhor Jesus Cristo, ela vai ter um fator muito intrigante, no meu ponto de vista, assim, para nós, como ser humano, e que a Bíblia diz que o Senhor vai vir como um ladrão, e que esse ladrão, no sentido da palavra, só no sentido da palavra de que vai vir no momento em que ninguém espera, associação nenhuma, mas ele vai vir no momento em que ninguém espera, no momento em que ninguém espera. Então, amados, nós como cristãos precisamos entender que existem coisas nas nossas vidas que é como se você tivesse em depósito. Existem coisas, irmãos, que é como se você tivesse um depósito diante de Deus. Um depósito, querido. Não é assim, por exemplo, se você, por exemplo, é uma daquelas pessoas econômicas, né? Aquelas pessoas organizadas, que recebe o seu salário e você paga suas contas, você dá seu dízimo, você paga suas contas e você vai reservando uma parte. Aí quando surge uma promoção muito boa, ou quando surge uma oportunidade, você tem aonde investir. Então, queridos, nós vamos falar um pouco aqui dessa noite, dessa importância de como cristão, querido, nós precisamos olhar sobre as nossas vidas e saber que nas nossas vidas, muitas vezes, existem coisas, querido, que está relacionado à nossa atitude, que está relacionado à nossa ação diante de Deus, que nos serve como depósito diante de Deus. E aí é isso que o Senhor está dizendo aqui, querido. Ele está dizendo aqui num comparativo, as 10 virgens, todas elas eram virgens, todas elas estavam esperando o noivo, todas elas tinham lâmpada, todas elas tinham tudo, mas o azeite, querido, o combustível, o azeite, querido, aquilo que fazia com que aquela lâmpada estivesse acesa, evidentemente ele poderia acabar. Então aí que entra essa grande questão nas nossas vidas, irmãos. Qual é a nossa perspectiva desse mundo aqui? O que esse mundo nos traz, meus amados, como perspectiva, dado a todas essas circunstâncias que nós vivemos, em que a própria Bíblia, o próprio Jesus declara, querido, que o mundo jaz do maligno. Qual é a nossa perspectiva? É evidente, irmãos, que quem tem Jesus, ele não está em crise, ele tem Cristo, ele vence as adversidades. Mas, meus queridos, nós não podemos ser insensatos. E nós não podemos, queridos, fechar os nossos olhos para uma realidade da palavra de Deus. O mundo, querido, ele caminha a passos largos, querido, muito próximo, a cada dia, a cada minuto, a cada segundo, para o grande dia, o dia do Senhor. Se você estudar a Bíblia, a palavra de Deus, você vai observar, querido, que eu tenho isso com muita clareza na minha vida, que todos os discípulos, querido, eles tinham um grande agente motivador sobre a vida deles.
E qual que era esse agente motivador que tinha na vida dos discípulos, querido? E que fizeram com que os discípulos se lançassem inteiramente na obra de Deus. Você sabe por quê? Porque todos eles acreditavam que Jesus iria voltar nos próximos 2 anos. 2 anos. Por que, querido, que o apóstolo Paulo aconselha ninguém casar? Por que, querido, que o Pedro abandona tudo? Por que eles largam tudo, eles vão, querido? E porque eles são pessoas que eles estão fazendo a obra de Deus sobre uma perspectiva de que Cristo vai voltar logo e que Cristo vai levar a igreja e que eles precisavam fazer a obra de Deus. Então, o que é isso? É uma motivação. Então, irmãos, o que acontece? Quando nós, dentro da igreja, quando nós, na presença de Deus, quando nós, como um cristão em Cristo Jesus, nós perdemos a motivação, irmãos, nós estamos correndo um risco muito grande, muito, mas muito grande mesmo. Por exemplo, você trabalha numa empresa, e lá na empresa você perdeu a motivação. Quando você perde a motivação, o que acontece na empresa? Você vê defeito em tudo, você vê defeito em tudo. E tudo. Não é assim, por exemplo, no casamento quando está em crise? Não é assim, vamos ser realistas. Quando o casamento está em crise, não vê defeito em tudo. Em tudo, irmãos. Tudo que a gente faz, tudo que a mulher faz, tudo que o homem faz, é passivo de reclamação. Eu estava tomando chá esse dia, minha esposa falou assim, para de tomar chá desse jeito. Eu olhei para ela, eu falei assim para ela assim, puxa vida, mas até tomar chá. E ela começou a falar um monte de coisas que eu larguei o chá lá. Não vou tomar mais o chá. Entendeu, irmãos? É só uma brincadeira. Sabe, meus queridos, isso é uma coisa, querido, que acontece. Por exemplo, uma pessoa que está na igreja e ele perde a motivação, o que acontece na igreja? Vou ficar nessa igreja ouvindo esse careca aí? Você está maluco? Está maluco? É, irmãos, sabia? Esses dias que sabe o que aconteceu? Teve umas pessoas que são da igreja aqui, puxa vida, eu entendi que as pessoas são da igreja, porque eles moram longe, tinham vários compromissos, não dava para vir no culto, e aí acharam uma igreja que tem culto em outro horário, que atendeu às necessidades deles. Puxa vida, querido, Deus, eu abençoei eles, foram embora. Mas aí deram um testemunho negativo, uma pessoa que falou assim, pô, enjoei de ver o testemunho do pastor. Eu falei, puxa vida, como é que eu vou escapar dessa, cara? Não tem outro pastor, cara, é eu mesmo. Enjoei de ouvir o testemunho do pastor. Eu falei, puxa vida, irmãos, eu tento ser o mais transparente possível dentro das possibilidades. Então, o que acontece, irmãos? Vamos voltar ao exemplo aqui. Quando uma pessoa está desmotivada, não tem o que faça, querido, ela mudar, se ela não buscar dentro dela, da onde veio aquela desmotivação. Eu tenho para mim, querido, sabe o que eu tenho para mim? Com toda a convicção, que aquelas pessoas que estavam lá, quando Jesus estava na mão do Pilatos, lá em cima, na escada, e quando aquelas pessoas estavam lá embaixo, muitos daqueles homens e mulheres que estavam ali embaixo, eram aqueles seguidores de Jesus que faziam parte da multidão, pessoas que comeu o pão que Jesus multiplicou, pessoas que comeu, que ele sabe o quê? Que comeu o peixe que ele multiplicou. Eu acho que tinha pessoas ali que tinham sido curadas, eu acho que tinha pessoas ali que eles tinham de certa forma usufruído de algum benefício do Senhor Jesus Cristo, mas por vir das circunstâncias, irmãos, o Barrabás, uma pessoa que era um anarquista, que alguns dizem que não, mas existem fontes que falam que ele era um assassino, por isso que ele estava preso. A multidão, sendo persuadida pelo sumo sacerdote, gritou, solta Barrabás e crucifica Jesus. Qual que era o problema? O problema era a desmotivação. Quando a pessoa está desmotivada, não adianta, irmãos, não adianta. Você pode pegar o melhor, você pode pegar o melhor time, você pode pegar o melhor profissional, você pode pegar a melhor pessoa naquilo que ele faz. Desmotivado, ele não vai para lugar nenhum, ele não consegue. Por que ele não consegue, irmão? Porque não tem motivação. Irmãos,
existe o medo por muitas pessoas, e que já manifestou isso conversando comigo às vezes. É o medo de cair na rotina, né? Eu sempre falo disso, a rotina. É muito complexo você lidar com essa situação de rotina. Por quê? Porque, quer ou não, queridos, existem algumas coisas que estão absolutamente atreladas na nossa vida a virar rotina. Não tem como, querido. Não tem como. E a mesma casa, é os mesmos móveis, muda quando pode, evidentemente. Talvez o mesmo carro por algum tempo. Às vezes, querido, o mesmo emprego. Eu espero que seja a mesma mulher e o mesmo marido, a mesma esposa, eu espero que seja as mesmas. Você já imaginou, querido, se nós fôssemos, por exemplo, viver uma vida sob essa perspectiva do imediatismo dos dias de hoje e observar, querido, que tudo é para ontem, querido, aonde que a nossa vida iria? Meus amados, uma pessoa quando ele perde a motivação, não tem quem faça ele mudar, não tem quem faça ele reagir. E aí, querido, o que acontece? O Senhor vem contando essa parábola aqui, que para mim, na minha opinião, querido, naquilo que eu tenho diante de Deus, nós temos aqui pessoas motivadas e pessoas desmotivadas. Então, quando uma pessoa ela é motivada, ela passa a exercer a sua fé sobre esse aspecto de viver, querido, preparado, irmãos, preparado. Nós precisamos ter, querido, esse verbo conjugado, querido, no presente, no futuro, no pretérito e tudo. Eu estou preparado, você está preparado, eles estão preparados e nós estamos preparados. Tem que ser um verbo que a gente precisa conjugar nesse sentido, principalmente no que diz respeito, querido, que a igreja, ao propósito, aquilo que nós temos por objetivo, aquilo que nós estamos almejando, aquilo que nós estamos, querido, galgando, aquilo que nós estamos buscando para as nossas vidas. Precisa ter. Por quê, irmãos? O dia que nós não tiver isso aqui, o que vai acontecer, irmãos? A nossa vida vai ser uma grande mentira. Uma grande mentira. E você sabe, querido, que tem muitas vezes que as pessoas eles vivem tão frustradas, e que a vida dele vira uma mentira. Vira uma mentira a vida dele. Vira uma mentira a vida dele. Sabe aonde que vira uma mentira? Dentro da igreja. Vira uma mentira a vida dele. Vira uma mentira. Você sabe o que é viver uma vida de mentira? É uma pessoa que ela reduz a grandeza, o tamanho de Deus na sua própria vida a zero. É uma mentira. Vocês estão lembrados de Ananias e Safira? Estão lembrados de Ananias e Safira em Atos dos Apóstolos? Qual era a palavra dos apóstolos, encabeçado ali pelo grande líder da igreja em Jerusalém? Qual era a palavra, querido? A palavra é: vocês vão, vendem a propriedade e traz tudo aqui e coloca no pé dos apóstolos, para que seja redistribuído aquilo ali na vida das pessoas. Aí o que aconteceu? Foi lá o Ananias, vendeu e combinou com a sua esposa: eu vou e falo que eu vendi por tanto. Eu falo que eu vendi por tanto. E depois você vai, você confirma. Irmãos, quando o Ananias chega lá, ele fala assim: Pedro, está aqui o dinheiro. Onde que o dinheiro ficou, irmãos? Onde que o dinheiro do Ananias ficou? Ficou no pé dos apóstolos. Ele morreu? O dinheiro ficou no pé dos apóstolos, irmão. Mas a questão do Ananias morrer ali imediatamente foi por conta do quê? Foi porque o Ananias mentiu? Não foi porque o Ananias mentiu pura e simplesmente. Sabe por que o Ananias morreu, querido? Porque quando uma pessoa ela vive uma falsidade dentro da igreja, a vida dela é uma mentira. A vida dela é uma mentira. A vida dela é uma mentira, irmãos. Cadê o Deus? Não é assim? Não é assim que as pessoas falam? Mas você não é crente? Você não tem Deus na vida? Não é assim que as pessoas falam? De certa forma, irmãos, isso é algo que tem que mexer com a nossa estrutura. Isso tem que mexer com a nossa estrutura. Vocês estão lembrados de domingo? Não é possível não estão lembrados de domingo, né? Abinadab e o
Obed-Edom. As duas igrejas. Olha, queridos, a lição de célula vai estar muito linda, viu? Muito chique a lição de célula. Agora, o Obed-Edom, querido, vivia o quê? Ele vivia uma vida de derrota, até quando? Até quando a arca entrou. Então a vida de Obed-Edom, embora ele fosse amaldiçoado, embora ele não tivesse a legalidade de morar na cidade, embora ele tivesse uma mulher estéril, tudo aquilo que ele tinha era estéril, que ele vivia uma vida de mentira. Não. Agora e o Abinadab? O Abinadab vivia uma vida de mentira, porque foram 20 anos. Então, queridos, nós precisamos parar um pouco, refletir a respeito disso e ser homens, mulheres de Deus o suficiente, querido, para a gente pegar a nossa vida e lançar a nossa vida sob uma perspectiva de um Deus vivo, de um Jesus Cristo que morreu, ressuscitou, está vivo e que Ele prometeu, vai cumprir, porque a palavra fala isso. Aquele que começou é fiel para terminar. A palavra fala isso, irmãos. Mas nós precisamos, sabe fazer o quê? Nos apropriar dessa palavra. Tomar posse dessa palavra, querido. Mesmo que seja, querido, para a gente fazer alguma loucura. Eu não sei por que estou dizendo isso. Mas, irmãos, o Ananias morreu, sabe por quê? Não é porque ele mentiu, porque a vida dele era uma mentira. A vida dele era uma mentira, querido. Aí ele morreu, o dinheiro ficou no pé dos apóstolos. Aí quando chega a mulher dele, e o dinheiro já tinha sido entregue, aí a mulher dele, a Safira, entra para dentro para conversar com o apóstolo Pedro, mas ela veio, sabe como que ela veio? Ela não veio trazer nada, o dinheiro já tinha ficado no pé dos apóstolos. Sabe o que a Safira veio fazer? Ela veio confirmar a mentira do esposo. Por que ela veio confirmar a mentira do esposo? Porque a vida dela era uma mentira. E quando a vida dela é uma mentira, ela chega ali e ela fala, e o apóstolo pergunta para ela, escuta, e essa relação aí da venda da propriedade? Ah, sim, foi por esse valor que meu esposo falou, nós vendemos por esse valor. Aí ele falou assim como morreu o teu marido, caia você agora também. Ela morreu imediatamente, irmão. Os homens, os líderes das células, os homens que estavam junto com Pedro ali, irmão, Pedro olhava para o camarada já estava de joelho. Por quê? Porque a Bíblia fala que houve um grande temor aí na vida daquelas pessoas. Por conta do quê? Por conta da morte. Irmãos, a morte de Ananias e Safira só foi antecipada, porque eles já estavam mortos. Qual que é a mensagem da cruz? Qual que é a mensagem da Santa Ceia de 1 Coríntios? Aquele que come, aquele que toca no corpo do Senhor, aquele que bebe do cálice, sem ter discernimento do que é a igreja, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Aí vem o apóstolo Paulo dizer, por isso há muito entre vós, fracos, doentes e muitos que já dormem. Aquele já dorme ali é que já morreu. Está na igreja, mas está morto. Mas você sabe o que é interessante de tudo isso, aqui nessa parábola aqui? É que aquele que está morto, ele não está morto totalmente. Ele inspira ainda. Ele inspira algumas reações ainda. E Deus vai deixando. Deus vai deixando. Deus vai deixando. E Deus vai protelando. E Deus vai protelando. E Deus vai protelando. E Deus vai protelando. Só que haverá um dia que... O que vai acontecer? O que vai acontecer um dia? Ó. Mais curto do que esse... É o piscar de olho que a Bíblia fala que vai acontecer. Meus amados, nós não podemos nos permitir viver uma vida, querido, onde a gente esteja dentro da igreja, mas vivendo uma vida de mentira. Você acha, meu amado, você acha que o diabo perdoa? Você acha que o diabo perdoa, irmão?
Irmão, não se iluda, não se iluda. Há um tempo atrás, uma pessoa ia falar comigo. A pessoa estava vivendo uma vida muito na adrenalina, por conta de muitas coisas. Eu cheguei na pessoa e falei assim: escuta, tem uma palavra dura para falar para você. Sabe qual que é? Deus não tem nada com isso, mas Deus também tem tudo a ver com isso, mas no meio está a sua decisão. Eu falei assim: olha, o diabo não quer tocar em você, o diabo quer tocar no teu filho, o diabo quer tocar na tua filha. Por isso, querido, você precisa estar ciente de tudo isso. Passou-se os anos, e aquela pessoa não teve, querido, uma revelação diante de Deus, de mudar a sua vida. Meu querido, eu não vou nem falar aqui, para não correr o risco, sobre hipótese alguma, está sendo gravado, o que eu estou falando aqui. Meus irmãos, a pessoa chora, porque não tem o que fazer mais. Meus queridos, deixa eu te falar uma coisa para você. A motivação, ela é muito importante sobre todos os aspectos. E que ela deve nos levar, sabe aonde? Para a gente pensar, para a gente raciocinar, para a gente ter esse fundamento de que é preciso estar preparado. Aí sim, num contexto imediatista, para onde? Devemos estar preparados para a vinda de Jesus, sabe para quando? Para onde? Para onde? Para onde? Então, irmãos, nós precisamos, sabe fazer o quê? Sofrer uma disciplina na nossa vida. Disciplinar nossa vida. Disciplinar nossa vida. Ter a CD, tempo a sós com Deus. Meu Pai, irmão, tudo começa ali, tudo termina ali. Mas, irmão, seja sinceros. Quanto será de nós aqui que não está conseguindo ter um momento a sós com Deus? Meus queridos, eu vou ler a introdução aqui. Fala assim, olha, a introdução está dizendo o seguinte, Jesus contou várias parábolas para esclarecer o que significa estar pronto para a sua volta. E como devemos viver até que Ele venha. Na parábola das 10 virgens, por exemplo, Jesus nos ensina que cada um de nós é responsável por sua condição espiritual, amém? Cada um de nós somos responsáveis por sua condição espiritual. As 10 virgens da parábola representam a noiva de Cristo, a igreja. A lâmpada representa a nossa vida, no nosso espírito. E o azeite representa o Espírito Santo, o selo da nossa salvação, como está em Efésios capítulo 1, 13 e 14. 5 das virgens ficaram sem azeite para suas lâmpadas. Quando conseguiram comprar azeite, já era tarde demais. A preparação espiritual não pode ser comprada ou emprestada no último minuto. O nosso relacionamento com Deus é pessoal, individual. Quando Jesus voltar, temos que estar preparados. E aí, querido, é sobre isso que nós devemos fazer. Por exemplo, olha o que diz aqui, querido. As virgens representam a igreja. A lâmpada representa o Espírito, o nosso Espírito. E o azeite representa o Espírito Santo de Deus. Aí imagina, por exemplo, os irmãos, que nós já falamos muito sobre isso. A Mateus capítulo 28. Aí Mateus capítulo 28, né? Está um pouco à frente aí, está fácil para nós chegar em Mateus capítulo 28. O versículo 18, 19 e 20, que é um versículo clássico para nós aqui, que a gente usa muito. Mateus capítulo 28, versículo 18, 19 e 20. Aí Mateus 28, 18, 19 e 20, está escrito assim: chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Versículo 19: portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer
todas as coisas que eu vos tenho mandado, e certamente eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Imagina, meu amado, nessa noite aqui, para a gente pegar essa parábola aqui e tornar essa parábola aqui um pouco mais perceptível. Vamos materializar ela aqui. Imagina, querido, por exemplo, se hoje, exatamente hoje, às 20 horas e 40 minutos, nós tivéssemos uma revelação que isso não vai acontecer, ele vai vir numa hora que ninguém sabe, mas suponhamos que tivéssemos um meio, isso é só uma conjectura, suponhamos que tivesse um jeito de nós descobrir nessa noite e Jesus falasse para nós que ele vem hoje à meia-noite. São 20 horas e 40 minutos, ele vem hoje à meia-noite. Aí sobre a luz da palavra de Deus, sobre o ide de Mateus 28, qual que seria a sua preocupação hoje? Daqui para meia-noite. Ó, o raciocínio meu. Eu preciso arrumar um discípulo. Eu preciso ganhar um discípulo. Aí eu pergunto para os irmãos: como que você ia sair daqui? Você ia fazer um discípulo para Jesus até a meia-noite? Como? Que você ia fazer um discípulo na última hora? Como que você ia fazer um discípulo na última hora? Agora nós estamos falando aqui do id, do fazer discípulos, como um princípio, não um mandamento, um princípio da palavra de Deus. Aí, irmãos, imagina só, nós estamos fazendo o que com isso aqui, querido? O que nós estamos fazendo com isso aqui? Agora, queridos, imagina só, meu amado, é a mesma situação das virgens. Elas tinham ali, elas eram a igreja, porque a igreja é a noiva. Elas tinham a lâmpada, que era a lâmpada, a vida pessoal, o ser crente, que até o diabo é crente. Mas o azeite, que representa o Espírito Santo, irmãos, não é dessa forma. O Espírito Santo, irmão, não é um vento simplesmente. É como um vento, como um som de muitas vozes, como um dínamo, como diz Atos dos Apóstolos. Ele vem com poder, com muito poder. Mas o vento, o poder, a presença do Espírito Santo, ela traz através das nossas vidas, querido, algo, querido. Ela traz algo nas nossas vidas. Queridos, o Espírito Santo nas nossas vidas, ele veio com propósito, irmãos. E esses propósitos, segundo a palavra, eles estão bem definidos. Bem definidos, o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Bem definidos o Espírito Santo. Bem definido. Ou será que nós esquecemos, querido? Nós esquecemos o que diz João, capítulo, deixa eu ver, se é 14 ou se é 16. Queridos, não é nem 14 nem 16. Não espera um pouquinho que eu vou na concordância aqui, tá? Se alguém deve saber de cabeça aí. O Espírito Santo vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. 16, 7. Puxa vida, obrigado. João 16, 7. Vamos ver um pouquinho aqui sobre João 16, 7. Ah, está aqui. Puxa vida, hein? Olha o que Jesus diz: todavia digo-vos a verdade, convém que eu vá. Obrigado, Sérgio. Olha o que ele diz aí. Jesus diz o quê? Todavia digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, o que ele vai fazer? Ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém ou não? Amém ou não? Nós já falamos muito sobre isso aqui também.
Aí o que acontece? Algumas pessoas acreditam mesmo nisso, que esse Espírito que vai vir aqui, ele ia ter vida própria, no sentido de que ele ia fazer e nós não íamos ter que fazer nada. Esse Espírito aí que Jesus está dizendo, que ele viria e ele faria através das nossas vidas. O Espírito Santo, irmãos, ele tem o desejo de fazer a obra de Deus, mas ele precisa de disponibilidade, ele precisa de pessoas que estejam disponíveis. Aí, querido, você imagina só, esse Espírito aqui que Jesus ia mandar aqui, sabe o que ele é? Ele é o azeite, ele que é o azeite, ele é o azeite. Esse Espírito aqui é o azeite, por quê? Porque esse Espírito aqui, ele está totalmente ligado ao quê? A uma resposta, a uma mudança de atitude, a alguém que vai partir, querido, que vai partir para ser instrumento nas mãos de Deus, para ser um vaso nas mãos de Deus. Então imagina, vamos voltar aqui, vamos materializar aqui de novo. Imagina se nessa noite nós tivéssemos aqui uma resposta aqui, Deus usando meios e circunstâncias para dizer aqui que ele ia vir hoje à meia-noite, irmãos. À meia-noite. À meia-noite de hoje. Ele pode vir meia-noite de hoje, você sabia disso? Você sabia que ele pode vir antes da meia-noite ainda? Vocês sabiam disso, irmão? A grande questão é, estamos preparados? Estamos preparados? Irmãos, a palavra de Deus nos conduz para isso, irmãos. Irmãos, eu sei que o apóstolo Paulo profetizou sobre a igreja dos últimos dias. Eu sei o que ele diz. O apóstolo Paulo fala assim, a igreja dos últimos dias vai ser uma igreja apostata, uma igreja gananciosa, uma igreja que busca seus próprios interesses, uma igreja, querido, que ia viver longe da verdade. Ele profetiza, irmãos, mas eu não tenho nada a ver com essa igreja, amém ou não? Você não tem nada a ver com essa igreja, amém ou não? Por isso, irmãos, que nós precisamos pegar a nossa vida, a nossa necessidade, o nosso projeto, o nosso alvo, aonde nós queremos chegar e colocar sobre tudo isso aí, sabe o que, querido? Motivação. Motivação. É assim que funciona. É assim que funciona, irmãos. É motivação. É assim que funciona. E qual que é a motivação, querido? A motivação nessa noite aqui é a seguinte. Nós vamos pegar essa igreja aqui, vamos dividir ela nessa noite em duas partes só. Só em duas. Uma parte é prudente e uma parte é insensata. Qual lado você está? Qual lado você está? Puxa vida. Não tem terceira parte. Não tem terceira parte. Só tem duas partes. Só tem duas. Mas você percebe isso? Você percebe que isso mexe com a gente? Isso mexe com a gente? Irmãos, qual é a vida? Qual é a conquista? Qual é a riqueza, querido, que vai poder comparar, querido, com quem fosse arrebatado? Fala para mim. Qual é a riqueza? Qual é a conquista, irmãos? O que poderá nesse mundo, querido? Qual é, querido, o que pode comparar nesse mundo com o arrebatamento da igreja? O diabo chegou em Jesus e falou assim, Jesus, olha que eu vou mostrar para o seu mundo, o mundo. Mostrou o mundo e a Bíblia diz, e a sua glória. Aí o diabo falou para ele, eu dou tudo para você isso aí. Aí alguém fala assim, o diabo falou porque era mentiroso. Não era mentiroso não. Adão entregou tudo na mão dele, ele dava tudo mesmo, era tudo dele. Jesus consumou na cruz do Calvário, tudo de novo entregou na mão da igreja. Jesus é mais louco, querido, que você não imagina. Depois que Jesus desfez tudo o que a humanidade, semelhança de Deus fez, Jesus Cristo veio e entrega tudo para a igreja de novo. E aí nós estamos aqui como igreja hoje, detendo sobre as nossas vidas toda a autoridade de Jesus Cristo. Toda a autoridade de Jesus Cristo está com nós. Agora, irmãos, vamos viver vida de mentira? Você sabe que eu estou falando muito sobre isso?
porque existiam 10 virgens, 5 insensatas, segundo a Bíblia diz aqui, eram pessoas que vivem de mentira. Por que, queridos, vivem de mentira? Por quê? Porque a pessoa não quer comprometimento, não quer compromisso, não quer responsabilidade, não quer viver, querido, sobre a prática da obediência, querido, que é a única coisa que nós precisamos adotar como regra na nossa vida. Aí o que acontece, irmãos? O que acontece? Ouviu-se um grito, e aí vem o noivo. Irmãos, e a porta do noivo, ali no relato de Mateus 25, fechou-se a porta. Fechou-se as portas. E aquelas noivas insensatas, elas foram, e elas conseguiram o azeite, conseguiram formar, conseguiram ter o Espírito Santo. Só que quando elas chegaram lá, elas bateram lá, o noivo falou assim: eu não vos conheço. Você sabe por que você sabe por quê? Olha aqui para mim, isso é revelação, hein? Você sabe por que o noivo falou assim: eu não vos conheço? Para aquelas mulheres lá, aquelas virgens, para aquela igreja. Você sabe por quê, irmãos? Você sabe por quê? Você tem uma pessoa para você ir lá fora agora e falar de Jesus e amar aquela pessoa e trazê-la para Jesus, amanhã pode ser tarde demais. Pode ser tarde demais. Pode que você vai chegar na casa de alguém para falar de Jesus, alguém vai falar assim: não, já morreu. É isso que acontece. Essa disparidade, essa diferença de tempo está condicionada a isso. Por que elas tinham azeite? Se eu estou afirmando para os irmãos, pelo estudo elaborado, que o azeite é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o azeite, é o combustível, é o que move, é o que leva, é o que joga para cima, é o que motiva, é o que leva para o ide. Aquelas mulheres, as 5 virgens representando a igreja, elas chegam com azeite, mas o azeite, irmão, fora de hora, não tem o que fazer. Não tem o que fazer, irmãos. É isso que precisamos aprender nesse assunto, que é muito importante. O azeite, a presença do Espírito Santo, o que vai valer a salvação nas nossas vidas, irmãos, tem a hora exata. E aí entra a questão do horário de Jesus. Jesus chega para os discípulos e fala assim para os discípulos: escuta, vocês entendem de algumas coisas, sim, eu sei, vocês são entendidos de alguma coisa, tudo bem. Escuta, quanto tempo falta para a colheita? Aí eu até imagino, por exemplo, o pescador falou: puxa vida, se ele falasse se o mar estava para peixe, eu ia falar, mas apesar de conta também, toda vez que eu vou pescar, ele chega lá na última hora, manda jogar para o lado direito, quer dizer, nem de mar eu estou entendendo. Agora ele pergunta agora qual é o tempo da colheita. Aí chegou no outro, o cara falou assim: rapaz, eu nem sei que é tempo de colheita, eu sou cobrador de imposto, filho. Eu agora estou andando com o Gemão, eu cobrava imposto, não queria nem saber de colheita, só queria saber a hora que estava colhido, que eu queria o meu. E aquela discussão toda. Aí Jesus, olhando para o coração dele, Jesus falou assim: olha, eu sei o que vocês estão dizendo. Vocês chegaram a uma conclusão aí, vocês estão dizendo que falta 3 meses. Você sabe o que é 3 meses antes da colheita, irmãos? Pega um fruto aí, laranja. 3 meses antes da colheita. Que tamanho que está a laranja? Ela talvez esteja grande, mas ela está verde, não tem como. Não tem como. Já pensou que chegar a colher qualquer fruto que você pensar, ou qualquer cereal, qualquer coisa, 3 meses antes, não tem condição. Mas os discípulos têm uma convicção que aquela colheita não está pronta ainda. Mas Jesus chega e fala para assim: olha, eu quero falar uma coisa para vocês. Eu quero dizer que a colheita é agora, e a hora já chegou. Mas por que os discípulos não estão entendendo? Porque eles estão achando que Jesus está falando daquela colheita. Jesus talvez está falando do milharal, não sei. Talvez eles estão pensando que é daquela colheita ali, não é. Jesus está falando assim, ó, é outra colheita. Jesus fala assim para os discípulos dele: olha, vocês vão colher, sabe aonde? Aonde vocês não plantaram. Você sabe o que é isso, irmão? É fé. Você já imaginou isso? Você colher aonde você não plantou. Você sabe o que é isso? É fé. É fé. Agora, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Compensa chegar depois da hora? Aquelas mulheres, ou aquelas virgens representando a igreja ali, chegou depois da hora, foi lá na porta, lá bater, ó.
Agora nós temos o azeite. O Espírito Santo está com nós agora. Você sabe qual é a resposta dele aqui no texto? Eu não vos conheço. Tem coisa, irmão, que não tem como esperar. Tem coisa, irmão, que você não tem como protelar. Você pode protelar, sabe o que, querido? Você pode protelar suas realizações pessoais. Você pode protelar a sua viagem. Irmãos, esse ano eu não saí de viagem. Eu estou começando a ficar arrependido. Esse ano eu não tirei férias, irmão. Dado as mudanças da nossa igreja, esse ano eu não tirei férias, eu estou começando a ficar arrependido. Sabe, irmãos, todo mundo precisa de férias, mas as férias você pode adiar. Você pode adiar, desculpa, um projeto pessoal, você pode adiar. Mas você não pode adiar buscar do azeite, do Espírito de Deus para a sua vida, querido. Que é você cumprir com o princípio da palavra de Deus, sobre esse aspecto, de você ter uma vida verdadeira, não ter uma vida de mentira. Pior coisa, querido, é a vida de mentira. É uma vida que é uma hipocrisia total. Irmãos, o que mais Jesus combateu nesse mundo aqui foi hipocrisia. Por que será, querido? Porque nós, ser humano, gostamos, sabe o que nós gostamos? Nós gostamos de ter sensação, querido. Você sabe por que a gente gosta de viver do mundo das Alices, do mundo das maravilhas? Você sabe por que a gente gosta de viver esse mundo, irmãos? O mundo mágico das maravilhas, das sensações, do faz de conta, daquilo. Você sabe por que a gente gosta disso? Porque na realidade isso é um fruto da carne, isso. Porque sabe por quê, irmãos? O diabo é especialista nisto, irmão. Especialista nisso. Especialista, não tem ninguém mais especialista em sensação, em viver uma vida de mentira, do que o diabo, querido. Você sabe por quê? Eu estava na cela do pastor Carlos, fazendo há umas 2 quarta-feiras atrás, 3, eu não me lembro. Fui fazer supervisão de cela. Aí chegou na cela do Celso, não tive como entrar, querido, porque tinha muita chuva, não teve como. Aí ficou sem supervisão. Aí fui na do Carlos, terminou na do Carlos. Aí chegou lá, o Carlos colocou um hino. Aquele hino fala da morte de Jesus. E aí vem aquele hino falando da morte de Jesus. Os 3 dias que ele ficou na sepultura. E ali que eu comecei a chorar muito. Eu na cela, eu sou 0 à esquerda, eu sou invisível, não posso aparecer da cela. E eu não consegui aquele dia. Por quê? Porque o Senhor começou a mostrar para mim o quanto que o diabo ele é especialista em sensação. Porque nos 3 dias que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, quando ele fechou os olhos lá e o corpo dele foi levado para a sepultura, o diabo tinha a certeza absoluta que ele tinha vencido. O diabo tinha a certeza absoluta que ele tinha vencido. Foi os 3 dias mais felizes de toda a história milenar do Satanás, querido. Foi os 3 dias mais felizes. Os 3 dias que ele estava vivendo, querido, ali, o verdadeiro carnaval no inferno. Todos os demônios celebrando, conseguimos. Eu julgava, eu vejo até o diabo batendo o copo com o outro assim, e falava assim, puxa, essa passou por pouco. Eu julgava que esse era o cara, que esse era o tal do Messias, mas nós matamos ele, e aquela sensação de vitória, irmãos, aquela sensação de vitória, o diabo com o inferno repleto, de demônios de sensação, todo feliz. Quando de repente, irmãos, entra ali dentro o rei, o Senhor dos senhores, e caminha até Satanás, e tira a chave da morte da mão dele, tira aquela chave do inferno, e ergue os pés e pisa na cabeça do diabo, irmãos. Irmãos, em nome de Jesus, você não pode viver de sensação. Você não pode viver desmotivado na igreja, irmãos.
Você não pode viver uma vida de entrega, esperando que no último dia vai surgir algo novo, uma misericórdia, querido, maior do que essa que já tem. E Deus vai falar para você: você de tudo não foi ruim não, entra para dentro, entra para o céu. Depois você vai ficar uns dias no purgatório, e aí depois você volta para... Irmão, olha aqui para mim. Não existe isso. Não existe isso. Não existe isso, irmão. Não existe isso. Não tem como. Irmãos, ou é ou não é. O azeite do Espírito Santo é o que nós precisamos buscar. Precisamos buscar o azeite, querido. Sabe por quê? Quando ouvir a voz, você fala: opa. Pronto, Jesus, pronto. Precisa comprar azeite? Não, tem azeite bastante. Olha aqui. Olha aqui, Jesus. Os meus azeites aqui, olha aqui. Eu entendi o princípio da palavra. Olha aqui, ó. Esse aqui, aquele ali, aquele lá. É tudo discípulo de Jesus. Entendeu a grande comissão. Entendeu o ir de fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que Ele vos tem falado. Meus amados, nós não podemos permitir que a nossa vida seja uma vida de mentira. Por isso, irmãos, nós precisamos, sabe, fazer o quê? Reagir, querido, reagir, colocar em dia a nossa vida, colocar em dia a nossa oração, nossa leitura da palavra de Deus. Esquece um pouco, irmãos, esquece um pouco as outras coisas. Tenho certeza, querido, se você fizer isso, você vai estar muito mais bem sucedido. Amém, meus irmãos? Amém ou não?